Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém? Quero mandar um abraço aí para os amados que estão em casa, que estão acompanhando essa live aí. Quero aproveitar e mandar um abraço para nossa irmã Sueli, nosso irmão Geriel. Estamos sentindo a falta de vocês aqui, tá? Nossa irmã Suelen também está sumida, né, Frank? Já estou cobrando a presença aqui de alguns. Então é muito importante que os irmãos, aqueles que puderem, venham para a casa do Pai. Venham ouvir a palavra aqui na casa do Senhor. Irmãos, eu quero pedir também aos amados, aqueles que estiverem vindo para a igreja, que estejam usando as suas máscaras, estejam colocando as suas máscaras nas ruas. É muito importante que, devido à a situação que o país tem enfrentado, que o nosso Brasil tem passado, agora é lei estar de máscara. Então faça isso, não deixe de usar a sua máscara. Se você estiver no carro sozinho, pode ficar sem usar. Agora, se você está com 2 ou mais pessoas no carro, você precisa estar usando a sua máscara até no carro, até mesmo para que você não possa ser multado aí na rua. Então é muito importante que você esteja usando. Os estabelecimentos comerciais agora não vão deixar ninguém entrar que não esteja utilizando a sua máscara. Não é uma questão de fé, é uma questão de cumprir a lei. Então é muito importante que nós estejamos obedecendo a lei nesse quesito. Amém, irmãos? Então é muito bom estarmos na casa do Senhor. Quero aproveitar, convidar os amados que se coloquem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Leremos do versículo 32 até o capítulo 5, versículo 11. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32, e depois capítulo 5, versículo 1 até o verso 11. Amém? Diz assim o texto: da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela morta, e levando-a sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra. Fala conosco, ó Pai, ministra aos nossos corações, derrama da tua graça sobre nós, para que possamos, ó Pai querido, dar testemunho de tudo aquilo que está escrito na tua palavra, para que possamos viver conforme a tua vontade, não conforme a nós. Pai, que o Senhor possa abrir os céus, derramar as comportas, Senhor Deus, de bênção sobre as nossas vidas, para que possamos viver conforme a tua vontade,
conforme a tua santidade, conforme tudo aquilo que o Senhor espera do teu povo. Ministra, ó Pai, aos nossos corações nessa manhã, é o que te pedimos no doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, a palavra do Senhor. O livro de Atos, todos nós sabemos que é o único livro histórico do Novo Testamento. O livro de Atos, então, foi escrito por volta do ano 62, mais ou menos, alguns acreditam, entre o ano 62 e 63 da era cristã. Escrito, então, por Lucas, o mesmo que escreveu, então, o Evangelho de Lucas. Nós sabemos que ele escreve para apresentar a Teófilo os fatos daquilo que estava acontecendo. Era para mostrar, então, como a igreja estava crescendo, como a igreja estava progredindo. E exatamente em sequência ao livro de Lucas, ele escreve o livro de Atos. Agora narrando tudo aquilo que os discípulos estavam fazendo depois da partida do seu mestre, assim como ele diz lá em Lucas capítulo 24, no verso 49, quando ele diz então: o Senhor manda que os seus discípulos permaneçam em Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder, para que pudessem então falar com intrepidez, com autoridade acerca daquilo que o Senhor já havia colocado em seu coração. Nós podemos perceber então que em Atos capítulo 1, ele faz essa determinação aos profetas, aos apóstolos, acerca de tudo aquilo que estava acontecendo. Os apóstolos então a receberem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala então que no capítulo 1, eles já escolhem Matatias para ser o discípulo que ocuparia então o lugar de Judas. Logo no capítulo 2, eles são revestidos do poder do Espírito Santo, onde se cumpre a profecia de Joel, Joel mencionado no capítulo 2, no versículo 28, onde eles receberiam o Espírito Santo de Deus. E ali nós percebemos em Atos capítulo 2, que como diz na palavra, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nós observamos então que nesse momento estavam ali reunidos cerca de 120 judeus, e todos receberam então o poder, a autoridade do Espírito Santo de Deus, para que pudessem então cumprir a ordem do Senhor Jesus, que era pregar e anunciar a sua palavra a todos os cantos do mundo. Nós podemos perceber então que alguns passando por ali, não entendendo a palavra do Senhor, a Bíblia fala que eles julgaram aqueles homens como se estivessem embriagados. E ali então o apóstolo Pedro se levanta, e com um grande discurso naquele momento se convertem ali 3.000 homens. 3.000 homens, ouvindo a palavra do apóstolo Pedro, ouvindo a tudo aquilo que Pedro estava dizendo. E a Bíblia fala então no capítulo 2, a partir do versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E nós podemos perceber que esses discípulos estavam fortalecidos no poder do Espírito Santo. Eles pregavam a palavra com intrepidez. Nós sabemos que nesse momento então, o povo, ou aqueles então da sinagoga, se levantam contra os apóstolos para prenderem, para chicotearem, para que pudessem levar à prisão, porque eles faziam grandes sinais. Operava-se muitas maravilhas no meio dos apóstolos. Um deles está narrado no capítulo 3, que era a cura de um coxo, onde Pedro e João estavam entrando ao templo, e ali se deparam com um coxo sentado juntamente, próximo à porta formosa, como diz o texto. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. E nós sabemos então que esse milagre aconteceu. Aquele homem que a Bíblia diz que já havia 40 anos que estava ali, agora entra no templo orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós podemos perceber então que a igreja estava forte, que a igreja estava vencendo todas as tempestades, que a igreja estava agora
crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. O povo estava pregando a palavra, o povo estava animado. O discurso do apóstolo Pedro então no templo, ele afirmava com toda convicção acerca de Jesus o Cristo e acerca da ressurreição do Messias, pregando em todo o tempo as boas novas. É tanto que no capítulo 3, no versículo 19, ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Nós podemos perceber então que ele pregava com ousadia. No capítulo 4 a Bíblia fala então que eles mandam prendê-lo, mas aqueles com medo então da igreja, com medo do povo, porque naquele momento daquele discurso do apóstolo Pedro, de 3.000 agora já eram mais de 5.000 crentes, mais de 5.000 pessoas louvando ao Senhor, e a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, eles eram unânimes na sua decisão. E nós percebemos então que aqueles homens, ao levantar o apóstolo Pedro ali na sinagoga para falar acerca daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava sentindo, nós podemos perceber lá no versículo 13 do capítulo 4, ele diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Nós podemos perceber que aqueles homens, eles eram apaixonados por Jesus, viviam a sua vida a cada instante, a cada momento, como se Cristo fosse voltar dentro em breve. Eles estavam preparados para qualquer coisa, por amor do seu Deus, por amor do seu Senhor. E é claro que nesse momento da história, o diabo não estava feliz com aquilo que estava acontecendo. Ele nunca está feliz quando a igreja está bem. E nós podemos perceber que nesse exato momento, o diabo faz todas as suas investidas para destruir a sua igreja. Manda prender os discípulos, manda prender a Pedro. Nós podemos perceber que nesse momento simplesmente eles têm que soltar Pedro. Aqui no capítulo 3 eles soltam a Pedro, mandam ir para casa Pedro e João. Não conseguem batê-lo porque temiam então o povo que estava com ele reunido. Mas nós percebemos então no capítulo 4, novamente, a igreja em jejum e oração. Pedro é aprisionado e logo em seguida a Bíblia fala simplesmente que um anjo vai lá e tira ele da prisão. E ele chega então onde estavam reunidos seus apóstolos, que os apóstolos então, sem entender como ele havia saído da prisão, não entenderam aquilo que Deus estava fazendo na vida do seu povo, a vida dos seus discípulos. E aqui no capítulo 4, quando nós lemos a partir do versículo 32, a Bíblia fala então que o povo tinha um só coração e alma. Ninguém considerava nada exclusivamente seu, mas aqueles que tinham propriedades faziam questão de vender as suas propriedades e jogar aos pés dos seus apóstolos. Eles simplesmente faziam isso porque eram obrigados? Não tinham obrigação de fazer, não tinham compromisso de fazer. Mas a Bíblia fala aqui, e ela cita o exemplo de José, a quem eles deram o nome de Barnabé, que ele fez questão de vender também uma das suas propriedades e lançar aos pés dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. E simplesmente nós podemos perceber que isso era um costume daqueles homens, porque identificando a necessidade, alguém tocado por Deus, pelo Espírito Santo, vendia então a propriedade e depositava aos pés dos apóstolos, para que ninguém tivesse falta de nada. Então o diabo tentou de forma externa destruir a igreja, mas quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais ele mandava chicotear os discípulos, os apóstolos, mais o povo perseverava. E a Bíblia diz que eles pregavam com intrepidez, eles pregavam então na sua devoção, na sua fé, eles pregavam então com amor, com dedicação pela obra de Deus, sem temer o mal que poderia acontecer. Mas aqui nós nos deparamos com um fato: o diabo, não tendo como destruir a igreja de forma externa, ele começa a plantar no coração de um casal que era membro da igreja, Ananias e Safira, o desejo então de vender uma propriedade. Eles tinham, mas só que a motivação do coração deles estava errada. Se o diabo não conseguir atingir a igreja externamente, ele vai tentar destruir a igreja de forma interna. Ele vai plantar então a mentira no coração de alguns, para que essa mentira seja desencadeada. Ele vai plantar então o rancor, a mágoa, o ressentimento no seio da igreja, para que possa haver confusão, para que possa haver divisão, para que possa haver problemas na igreja do Senhor.
E nós sabemos que quantas igrejas hoje já foram destruídas por conta de uma mentira que começa no seio da igreja, por conta de um problema interno da igreja, por conta de dificuldades internas da igreja, mentiras que foram plantadas pelo próprio diabo para destruir a igreja. Pessoas que deixam de vir à igreja porque alguém falou mal dele, porque alguém cultivou uma mentira, porque foram de certa forma perseguidos pela igreja. Nós podemos perceber que isso continua acontecendo, aconteceu no início da história, como ainda acontece até hoje. E a Bíblia fala então que Ananias e Safira tramaram então uma mentira dentro dos seus corações. O diabo tentou externamente e não conseguiu, mas será que ele logrou êxito aqui internamente? Nós observamos então o texto, e nós sabemos, assim como Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele faz questão de dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nós podemos perceber então aqui, que essa mentira, ela começou então a brotar no coração de Ananias e Safira. Começou então a brotar essa mentira. Assim como o escritor de Provérbios no capítulo 4, no versículo 23, ele fala: se tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. Muitas vezes, se o seu coração estiver vulnerável ao pecado, se você não guardar, se você não vigiar, se você não orar, você vai cair em tentação, e a sua ruína vai ser grande. Nós podemos perceber então que aqui estavam Ananias e Safira. Eles queriam então a glória que aquele homem tinha. José, conhecido então aqueles que lhe deram o nome de Barnabé, não estava preocupado com a glória. Ele simplesmente sentiu no seu coração o desejo de vender a propriedade e vendeu. Ele simplesmente disse: eu vou entregar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, e entregou. Não era proibido fazê-lo, não era obrigatório fazê-lo, mas ele sentiu no seu coração o desejo de fazê-lo. E por certo, algumas pessoas que estavam ali da igreja do Senhor elogiaram, parabenizaram ele pelo feito, ficaram gratos a ele por aquilo que ele estava fazendo, se admiraram daquilo que ele estava fazendo. Ananias e Safira falaram: não, eu também quero ser elogiado, eu quero também que as pessoas possam olhar para mim e agradecer por aquilo que eu fiz. Sabe, queridos, Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus conhece o porquê que nós temos feito algo para Ele. Deus sabe se nós estamos na casa dEle é por temor à morte, é por medo das circunstâncias, é por medo de alguma enfermidade. Deus sabe até mesmo do seu coração, porque nós percebemos então que muitas pessoas aqui nessa época, as pessoas já devolviam ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. Já faziam isso, assim como começou lá com o nosso pai Abraão, em Gênesis no capítulo 14, assim como aconteceu com Jacó em Gênesis 28, assim como nos relata o escritor de Malaquias no capítulo 3, o povo já dizimava, o povo já ofertava ao Senhor, mas o grande problema é qual é a motivação do nosso coração. Se a sua motivação estiver errada, Deus não aceita a sua oferta. Se a sua motivação estiver errada, você acabará colhendo frutos amargos para a sua vida. Ananias e Safira então, o que eles fizeram? Premeditaram o pecado, calcularam o pecado, tramaram então o pecado, entraram em acordo para poder pecar. Nós podemos perceber aqui no texto que lemos no capítulo 5, eles fazem questão de dizer no versículo 3, então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Observe então, Ananias não era um homem ruim, Ananias era um homem bom. Ananias era membro da igreja de Jerusalém, da igreja que o apóstolo Pedro então era pastor, da igreja então que começou então o evangelho a se espalhar por todo o tempo. Nós podemos perceber que Ananias e Safira então eram membros daquela igreja. Por certo, eram pessoas piedosas, não eram pessoas ruins. Eram pessoas então que tinham respeito da sociedade. Mas nós podemos perceber que ainda assim, você pode ser membro de uma igreja, você pode ser até conhecido como uma pessoa piedosa, você pode então ser respeitado com a posição que você tem, mas você precisa tomar cuidado. Eles não se atentaram então para o que estava acontecendo, e nós sabemos então que o pai da mentira é o diabo.
o escritor de Levíticos, em Levíticos no capítulo 19, no versículo 11, o texto diz assim, só que possamos compreender, Levíticos capítulo 19, versículo 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Observe a palavra de Deus, é clara, não furtareis, nem mentireis, não usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. É uma recomendação de Moisés, um texto escrito então por Moisés, está lá no Pentateuco, no terceiro livro da Bíblia, e a recomendação é: não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade. A maioria dos estudiosos concordam então que o pecado de Ananias e Safira é comparado ao pecado de Acã, assim como está escrito em Josué no capítulo 7, no versículo 1. Eles comparam então que nesse momento aqui, o grande pecado de Ananias e Safira não foi em devolver parte, não foi, o problema não estava aí. O pecado de Acã, observe o texto, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Nós podemos perceber então que ali Acã simplesmente toma das coisas que não eram dele. Ele toma então da capa babilônica, ele toma prata, toma algumas coisas ali que não era permitido, e ele coloca debaixo da sua tenda. E isso então nós podemos perceber que o povo de Israel é derrotado pelo povo de Ai. Em Josué capítulo 7 e em Josué capítulo 8, a Bíblia fala então que Josué rasga as suas vestes, e lá no capítulo 8 eles identificam então o pecado de Acã e apedrejam toda a sua família, porque ele furtou, ele roubou, ele tirou algo que não pertencia a ele, ele guardou para si. E exatamente aqui o que acontece. Ananias e Safira então decidem fazer um voto ao Senhor. Nós entendemos então que eles decidiram, eles disseram: não, eu vou vender essa propriedade e vou devolver ao Senhor. E o escritor de Eclesiastes, no capítulo 5, a partir do versículo 4 e 5, ele fala especificamente acerca de quando você votar. Ele diz: ei, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos os que votares, paga-o. Ele faz questão de chamar de tolos aqueles que não cumprem os seus votos. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. No coração de Ananias e Safiras, eles decidiram, eles fizeram um voto e disseram: eu vou vender e vou ofertar ao Senhor. Só que hoje existem muitas pessoas que ainda fazem isso, se comprometem com Deus, tomam decisões diante do Senhor, falem: não, eu vou fazer isso ou aquilo para o Senhor, esse ano eu vou evangelizar mais, esse ano eu vou pregar mais, esse ano eu vou ser fiel ao Senhor nos meus dízimos e nas minhas ofertas, esse ano eu vou me comprometer com o Pai. E nós podemos perceber então que muitas vezes fazem um voto quando estão desempregados, fazem um voto enquanto a situação está ruim, mas depois que recebem a bênção de Deus, diz: não irei cumprir mais, não irei devolver mais aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós podemos perceber que então que ele faz questão de dizer: se você votar, cumpra o seu voto. É melhor então que você não vote do que vote e não cumpra. O escritor de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, ele diz: seja o teu falar sim, sim, não, não, o que passa disso vem do maligno. Nós podemos perceber então aqui que ele frisa especificamente: o grande problema de Ananias e Safira não foi porque eles devolveram uma parte, não, a terra era deles, a propriedade era deles, eles não teriam a obrigação de devolver nada para Deus. Eles poderiam ter ficado com todo o dinheiro, eles poderiam ter ficado com a propriedade, ainda assim era deles. Mas o grande problema foi que eles permitiram então que Satanás entrasse nos seus corações. Eles permitiram então que o diabo tomasse conta das suas vidas. Ele permitiu então que o diabo inflamasse o seu ser. E eles fizeram o quê? Chegaram para os apóstolos e entregou parte apenas da venda daquele imóvel, que ele havia se comprometido no seu coração de devolver a Deus. Por isso que o apóstolo Pedro diz: reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu?
e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Observe então que eles mentem ao Espírito Santo, eles mentem ao próprio Deus. E a Bíblia diz que exatamente no versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Caiu morto no mesmo instante. Observe então, e às vezes as pessoas acham que mentira é uma coisa comum. Quantos de nós mentimos todos os dias? De forma simples. Alguém toca a campainha e você diz: ei, diga que papai não está, diga que mamãe não está. Alguém liga no seu telefone e o filho atende e diz não. Aí de lá o pai sopra: quem é meu filho? Filho de fulano. Não, diga que eu não estou, né? Então as pessoas mentem hoje com muita facilidade, como se fosse algo normal, como se não tivesse consequências para as nossas vidas. As pessoas mentem acerca de várias coisas, e nós podemos perceber aqui que Ananias e Safira mentiram numa coisa que não tinha necessidade, porque eles colocaram o seu coração, eles queriam então ser aplaudidos, eles queriam então glória para eles. Eu sei que todas as igrejas, meus amados, fazem campanhas em dados momentos, campanhas para construção de prédio, campanhas para reformas de templo, enfim, mas a diferença, e para Deus não importa o valor da sua oferta, mas a motivação do teu coração, é a motivação do teu coração que conta. Assim como a oferta daquela viúva pobre, não foi a quantidade que ela deu, mas ela deu de tudo que ela tinha. Essa é a grande diferença para um servo de Deus. E naquele momento então a Bíblia fala que Ananias, ouvindo aquilo, caiu morto, naquele mesmo instante. E aí então aqueles que estavam ali levaram então para sepultá-lo. No versículo 6 a Bíblia fala então que levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantando-o sepultaram. Naquele mesmo instante. Imagine se Deus punisse todas as mentiras assim. 50% da população já tinha ido, né? Ou mais, né? Irmãos, isso é muito sério. Se Deus fosse esse Deus falar: não, eu vou punir agora todas as mentiras, todos os pecados dessa natureza, não sobraria ninguém. E a Bíblia diz então que quase 3 horas depois chegou quem? Safira. Safira, que o seu nome quer dizer bela. Ananias significa Deus é gracioso. Observe, 2 homens, membros da igreja de Jerusalém, homem e mulher, membro da igreja de Jerusalém, foram batizados. Entenda o que eu estou falando. Ninguém pode dizer que eles não eram crentes, temiam ao Senhor, mas em dado momento das suas vidas, eles deram lugar ao diabo no seu coração. E a Bíblia então fala que a mulher, o pecado então que houvera premeditado, agora esse pecado foi compartilhado. A Bíblia diz então que quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Pedro então chega e olha para aquela mulher e faz uma pergunta específica a ela: por quanto que você vendeu a terra? Ela não sabia o que tinha acontecido com o seu marido. Por certo, se ela soubesse, ela já tinha parado para pensar. Não é assim? Se ela soubesse que seu marido já estava morto, mas não tinha telefone celular, ninguém ligou para ela para dizer: o seu marido morreu aqui na igreja porque mentiu o Espírito Santo. Não, ninguém ligou para ela, ela não sabia de nada. Ela tinha combinado tudo direitinho com o marido. A mentira foi toda combinada. Ela preferiu manter a versão original da mentira. Ela diz: não, eu vou falar igual nós combinamos. Mas entenda, meu amado, a mentira tem consequências gravíssimas nas nossas vidas. E nesse exato momento a Bíblia fala então que Pedro pergunta para ela no versículo 8, e ela respondeu, assim como está escrito no capítulo 8, parte B, ela respondeu: sim, portanto. No versículo 9 ele diz: tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Por quê? Porque fizeste este acordo para tentar o Espírito de Deus.
Por que você fez esse acordo com o seu marido? E a Bíblia diz então, que quando ele diz isso, ele diz: eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No verso 10 diz: no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto do marido. Observe então o pecado premeditado, o pecado compartilhado pela sua esposa. Não teve escapatória. O Espírito Santo já havia falado ao coração de Pedro, porque aqui a grande questão era: o diabo tomou o coração daquele casal, o diabo entrou no coração deles. Aqui eles não estavam mentindo aos homens, como o apóstolo Pedro diz, mas eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E entenda, meu amado, o que Deus não permitiu naquele momento foi que a sua igreja pudesse então ter uma influência tão negativa desde o início. No início já foi decepado o pecado, já foi extirpado o pecado, já foi exterminado o pecado de uma vez por todas. A preocupação dos apóstolos ali não era quem dava mais, não é quem vendia e entregava tudo, não era a motivação do seu coração. Nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que nós vamos ter condição de louvar ao Senhor ao fazermos, e não a tentar agradar aos homens. Eles mentiram ao Espírito Santo, e por isso que Deus foi tão determinado na sua sentença. E a Bíblia fala então que quando ela morreu, quando ela caiu, assim como diz o texto, no versículo 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos, porque o pecado fora eliminado de uma vez por todas, o pecado foi dissipado de uma vez por todas. E é isso que nós devemos fazer no nosso coração, é isso que nós devemos fazer com as nossas vidas. Nós não podemos dar lugar ao diabo nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que o diabo venha encher o nosso coração do mal, que ele venha maquinar as nossas mentes, que ele venha permitir que nós venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Ele transformou algo que deveria ser prazeroso, algo que deveria ser então um momento de culto, de adoração, que é o fato de ofertar, de devolver ao Senhor as primícias do que ele possuía. Mas agora ele permitiu então que aquilo fosse algo ruim, que aquilo fosse algo catastrófico para Ananias e Safira. E aquilo os levou na sua total destruição, aquilo os levou à morte. Creio eu que eles não foram para o inferno. Ali Deus permitiu então que tão somente eles morressem, para que não viessem desviar, para que não viessem perder a sua salvação. Porque Deus sabe exatamente o momento em que Ele deve fazer todas as coisas. Então, meu querido, meu amado, eu quero que você medite bem. Qual é a motivação do teu coração? O que tem levado você a estar na casa do Pai? O que tem levado você a adorar ao Senhor? Qual a tua motivação ao ofertar e dizimar na casa de Deus? Você faz com alegria, você faz com prazer, você faz porque você entende que é a coisa certa a fazer? Ou você faz porque vê a fidelidade dos teus irmãos? O que tem levado você a ser fiel ao Senhor? Entenda que Deus só fez isso para que a igreja do Senhor, porque a igreja é de Deus, Deus então não permitiu que o diabo entrasse naquela igreja, que o diabo então atrapalhasse o desenvolvimento daquela igreja, que o diabo então impedisse aquela igreja de crescer, porque a Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando com intrepidez, que os apóstolos estavam levando a palavra com seriedade, que os apóstolos estavam fazendo tudo aquilo que o Senhor havia determinado. Era exatamente aquilo que Pedro, que João, que Paulo ainda não tinha começado, porque a Bíblia fala que ele se converte lá no capítulo 9, depois da morte de Estevão. Mas nós podemos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 8, até o capítulo 7, é narrado então tudo aquilo que o apóstolo Pedro estava fazendo. Depois do capítulo 9 então é narrado então a transformação do apóstolo Paulo. E no capítulo 7 e capítulo 8 é narrado então o testemunho de Estevão. Um homem então que foi apedrejado por ser fiel ao Senhor. Um homem então que fez questão de levar a sério a obra do Senhor.
E nós? O que nós temos feito para com Deus? Então, meus amados, aprenda nessa manhã que a mentira tem consequências seríssimas no mundo espiritual. Não minta ao Espírito Santo de Deus. Não minta a você mesmo. Não faça com que não premedite o pecado na sua vida. Nem tampouco compartilhe esse pecado com a tua família, porque a destruição pode ser completa. Porque Deus não vai permitir que o diabo tenha vez no seio da sua igreja, no centro da sua igreja. Deus aqui, quando Ele extirpa o pecado, Ele está eliminando então a voz de Satanás que se levantava naquela igreja, no meio do seu povo. Da mesma forma, creio eu, que Deus não permite então que os impuros, assim como diz na palavra do Senhor, no Salmo 1, acerca dos ímpios, que os ímpios são como a palha que se perde ao vento. Nós podemos perceber que os injustos não prevalecerão na congregação dos justos, da mesma forma que os pecadores não permanecerão na igreja de Deus. Nós podemos perceber que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então entenda, aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam o pecado, perecerão. Eu quero convidar você a se colocar em pé e vamos orar mais uma vez. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis, mas eu quero que você tenha certeza que o Senhor vê todas as coisas, que o Senhor sonda o teu coração, que o Senhor enxerga no mais íntimo, no mais profundo da tua alma, e o Senhor sabe exatamente qual é a motivação do teu coração. Eu quero que você se permita ser motivado pela causa do Senhor. Seja motivado a ofertar o melhor para o Senhor, a fazer o melhor para Deus e não para os homens. Não espere então receber as glórias dos homens, mas espere receber a coroa da vitória que só vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais essa manhã. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo que se faz presente aqui nessa manhã. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro sempre presente nas tribulações. E por isso, ó Pai, nós te somos gratos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja que é fiel, pela tua igreja, ó Pai querido, que é fiel até a morte, pela tua igreja que não se desvia da tua palavra e se mantém constante nos teus caminhos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja que o Senhor começou ali, ó Pai querido, em Atos dos Apóstolos, e essa igreja, ó Pai, que se propagou até os confins da terra, em todos os lugares, através da pregação dos teus servos, que pregavam com intrepidez, com amor, com devoção, porque eles foram cheios do poder do teu Santo Espírito, para anunciar as boas obras em todos os cantos que ele iam. E te louvamos, ó Pai, que a partir dali o Senhor levantou homens e mulheres, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para que permanecessem fiéis ao Senhor, para que a tua igreja fosse um só coração e uma só alma, para que o povo pudesse ver as necessidades dos irmãos, e agora então, tudo que um possuía, o outro também possuía. E o Senhor naquele momento, assim como o Senhor fizera com Ananias e Safira, o Senhor exterminou o pecado da mentira de uma só vez por todas, fazendo com que a tua igreja tivesse um profundo temor pelo Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha despertar a tua igreja, despertar o teu povo, para entender, ó Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor vê todas as coisas, sonda os nossos corações, examina tudo aquilo que nós pensamos e falamos, e sabe exatamente qual é a motivação do nosso coração. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha repreender o diabo. Não permita que ele tenha vez em nossas vidas, e ele tenha vez em nossos corações, mas que o Senhor possa nos manter fiéis à tua palavra, fiéis ao Senhor, e venhamos fugir de toda tentação do maligno. No doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Convido os amados para estarem aqui no culto de hoje à noite. Então não perca, venha orar e adorar ao Senhor juntamente conosco. Deus abençoe a todos, ide em paz e que Deus os acompanhe. Amém.